como eu tem a vida corrida, pouco tempo, e agora, né, é importante a gente saber, chegou final de semana, e aí o que aconteceu na semana que a gente tem que observar? Vamos lá, vamos observar aqui, deixar a letra um pouco maior, para a gente conseguir acompanhar. Vamos lá. Opa, ficou grande demais. Aqui, tá ótimo. Vamos lá. Só um pouquinho menos. Aí. Não, aqui. Bom, vamos lá. Bolívia elege presidente de centro-direita. Em 19 de outubro, o economista Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristã, venceu o segundo turno das eleições presidenciais com 54,49% dos votos, derrotando Jorge Tutoquim Quiroga. Pela primeira vez em 20 anos, uma informação importante, pela primeira vez em 20 anos, a direita assume o poder. Na verdade é centro-direita, né? Não é bem direita assim, mas não é o movimento, não é o movimento de socialismo, mas que do Evo Morales, do Luiz Arce, que estava, né, dominando o país já há bastante tempo. Então uma mudança de vento na Bolívia, que é importante a gente observar, porque isso tudo que acontece nos nossos vizinhos pode refletir por aqui. Dito isto, ó, vamos lá. Segunda notícia em destaque da semana, Trump chama Gustavo Petro. Para quem não sabe quem é Gustavo Petro é o presidente da Colômbia, tá? Chamou ele disso daqui. Eu não vou falar esses termos, porque senão o vídeo cai e eu acabo prejudicando o canal do meu amigo. Então vocês estão lendo, né, sobre o que ele xingou, né? Impôs também sanção, a mesma sanção do ministro Alexandre de Moraes aqui do Brasil, que é a sanção da Lei Magnitsky, né? Que é chamado de morte financeira, porque nenhuma empresa americana ou com relação, escritório nos Estados Unidos, nenhuma delas pode ter relação com sancionados por essa legislação. E isso é muito sério. Então, em 19 de outubro, o presidente acusou o presidente Donald Trump, acusou o presidente colombiano Gustavo Petro de ser o líder, né? E anunciou o corte de subsídios americanos à Colômbia, ou seja, aquilo que os Estados Unidos mandava à Colômbia para ajudar, cortou. Da mesma maneira, o governo Trump aplicou sanções sobre a Lei Magnitsky para Petro e aliados, citando recordes na produção de, né, isso oposto apoio a isso daí. Pedro rebateu, acusando violações de soberania marítima por operações americanas no Caribe. Vamos lá. Então, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu em defesa do seu amigo Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e ele deu uma declaração que pegou mal, né? Deu uma declaração que pegou mal. Durante coletiva em Jacarta, Indonésia, o presidente Lula defendeu Petro contra as acusações de Trump, afirmando que usuários são responsáveis pelos traficantes, que também são vítimas dos usuários. O que vocês acham dessa afirmação? Concordam? Eu não vou dissertar muito aqui porque eu tenho pouco tempo. Já estamos chegando na reta final do programa, mas eu convido vocês para fazerem essa reflexão, tá? Ele gerou repercussão negativa e teve retratação posterior do presidente Lula, falando que não é bem assim, que as suas ações mostram que ele é contra o tráfico e tudo mais, mas pegou muito mal esta fala. Destaque também: Estados Unidos abate navio no Pacífico e Maduro revela ter 5.000 mísseis russos. Em 21 de outubro, forças americanas afundaram um navio suspeito de narcotráfico no Oceano Pacífico, próximo à América do Sul, tirando a vida de 2 pessoas. Em resposta, Nicolás Maduro anunciou que a Venezuela possui 5 mísseis antiaéreos portátil Igla-S russo para se defender de ameaça dos Estados Unidos no Caribe, em meio a uma escalada. Lembrando que eu já noticiei na semana passada que houve autorização para que a CIA operasse, inclusive com medidas letais, contra o ditador da Venezuela. Vamos observar porque, como eu disse, são os nossos vizinhos. É Colômbia, é Venezuela, são nossos vizinhos. Para que lado o nosso Itamaraty está seguindo? É bom observar isso. Hugo Carvajal negocia delação sobre a PDVSA e financiamento a políticos de esquerda, incluído o presidente do Brasil. Lembrando que no Brasil, qualquer partido, se recebe dinheiro
de recursos estrangeiros, ele pode perder seu registro e com isso todos os seus eleitos, inclusive, perdem mandato. Tá? O ex-chefe da inteligência, Hugo El Pollo Carvajal, frango, né? Extraditado para os Estados Unidos, aceitou um acordo de delação premiada. Ele alega que a PDVSA financiou ilegalmente campanha de líderes de esquerda da América Latina e Europa por 15 anos, citando o PT de Lula, entre outros beneficiários. O julgamento foi adiado para novembro e jornalistas relatam documentos inéditos sobre ligação com narcotráfico e lava-jato. Será que tudo que está acontecendo em Venezuela e Colômbia já não é a delação de Hugo Carvajal? Acredito que seja. Acredito que seja. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição total dos investigados do núcleo 4 da trama golpista, aquele núcleo chamado núcleo da desinformação, em especial das urnas eletrônicas. Em 21 de outubro, na primeira turma do STF, o ministro Luiz Fux votou pela absolvição dos 7 réus do núcleo 4 da tentativa de golpe, 8 de janeiro de 23, argumentando falta de potencial para a conquista do poder, ou seja, não tinha como chegar ao poder, não tinha como assumir o poder. Que golpe é esse que não tem forças armadas à frente e tudo mais? E ausência de participação nos atos de 8 de janeiro. Só que ele perdeu. E de tanto ele perdeu, acho que ele viu a janela de oportunidade de sair da primeira turma, que é essa turma que tava ele, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o Zanin, Carmen Lúcia. Então ele viu a oportunidade e falou: não, opa, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se aposentou, então pediu para poder mudar de turma e foi autorizado. Então o presidente do STF, Edson Fachin, autorizou a transferência de Luiz Fux da primeira para a segunda turma, preenchendo a vaga deixada pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Essa informação é interessante e vai refletir bastante nas próximas ações do STF. Porque o Supremo Tribunal Federal, você tem o pleno, que são todos os ministros, e você tem as turmas. A primeira turma, ela tem votado muito a favor de questões políticas. Tem tido decisões muito políticas, muito questionáveis, enquanto com a ida de Fux para a segunda turma, nós teremos na segunda turma uma turma com maioria de pessoas que não trazem em seus votos tanta política. Estou falando de André Mendonça, agora o Luiz Fux, também, então você tem ali figuras, você tem figuras ali que tem Gilmar Mendes, tem Toffoli, mas também tem 3 ali ministros que não são tão politizados à esquerda. Ministra Gleisi Hoffmann informa que o governo não pagará 1 bi de emendas. Se vocês farão a leitura completa, mas ela faz aqui a alegação que isso é devido a incertezas fiscais do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas da União apontou, risco de corte de 26 bilhões e a meta fiscal do ano de 2025. Só que nós temos na política, é importante a gente observar, nós temos na política um centro político que quando essas emendas são liberadas, parece que o governo começa a ganhar votação. Quando não é liberado, acontece o que está acontecendo aqui. Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, novamente adiada. Isso daqui terá reflexo mais para frente? Se isso não for votado, não tem como aplicar o orçamento. E se não aplicar o orçamento, como terá dinheiro? Acredito que não chegará nesse nível. Mas isso daqui já é um atrito executivo e legislativo que tende a trazer reflexos para a semana. Inclusive a própria lei, os vetos à lei de licenciamento ambiental, que era para ser votado agora, dia 21, e não foi, também está nesse pacote aí. A indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal também, para substituir o Barroso. Quem será, Isso também entrará nesse bojo. Então vamos ver aí o que vai acontecer nessa semana, mas esse é mais um destaque, mais uma notícia em destaque na semana. Paulinho da Força se arrepende de relatar PEC da dosimetria, que foi aprovada como PEC. PEC é proposta de emenda à Constituição, tá?
nasceu como PEC da anistia, e quando ele assumiu falou que não tinha nada de anistia, que era dosimetria e tal. E aí nessa questão ele disse arrepender, né? Admitiu arrependimento por aceitar a reladoria da PEC da dosimetria, pressionado porque nem a base. Ele montou um sistema que não tá bom para ninguém, porque o governo não quer nada. Para o governo tudo está errado. Tudo, exatamente tudo está errado. E já para a oposição, o que que tem? A oposição ela quer anistia, né, ampla, geral e restrita. Então não tem o menor sentido de uma proposta dessa agradar os dois fatos. E sem a oposição e a situação, nem o centro ele está conseguindo trazer para essa PEC da dosimetria. Então está numa situação complicada. Com isso, a própria a oposição já falou que retornará às pressões para anistia ampla, geral e irrestrita. Então vamos observar o que vai acontecer agora na próxima semana. Chegando à reta final do nosso programa, eu quero apresentar para vocês a minha reflexão. E aí, o que acharam que eu desse resumo das notícias da semana? Se você gostou, eu peço que curta, se inscreva aqui no canal, compartilhe todos os domingos pela manhã. Eu colocarei esse resumo, que é um recorte do programa Fala Professor, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas no YouTube da Tume, T-U-M-E, Tume TV Web. Meu muito obrigado e convido vocês para assistir esse programa completo lá na Tume. Meu muito obrigado, um ótimo domingo para vocês, que fiquem com Deus.